Nesse outro exercício, nós temos um gás ideal, em que esse gama aqui, que é a razão, eu não lembro o nome disso daqui, o nome dessa razão, tá? Mas é a razão entre a capacidade térmica molar do gás a pressão constante em relação à capacidade térmica molar do gás em volume constante. Tá bom? Então essa seria a relação gama. E novamente, eu não lembro se esse exercício vai precisar, mas só para também saber, nós temos a seguinte relação para gás ideal, que a capacidade térmica molar é a pressão constante, e a capacidade térmica molar é o volume constante, mais a constante dos gases ideais, tá? Então ele sofre uma expansão isotérmica, o que significa que a temperatura é uma constante. Seu volume aumenta em 50%, então se ele estava com volume V0, ele vai para 3 sobre 2, o que é 150%, né? Olha só, é 1,5, né? De V0, tá bom? Então aumenta 50% a mais, então é V0 mais 50, mais metade dele, que dá 3 sobre 2, tá? Seguida de uma contração isobárica, que seria que a pressão é uma constante, até o volume inicial. Então ele chega lá no seu volume inicial, depois ele é aquecido, então é fornecido energia, olha só, fornece calor. Então nesse ponto aqui é fornecido calor, até ele conseguir voltar à sua temperatura inicial e o ciclo continua. Vamos fazer um gráfico. Então nós temos aqui um gráfico PV. Tá? Então a pressão diminui na isotérmica e o volume aumenta. Então se um diminui, o outro tem que aumentar para a temperatura ficar constante, né? Tem que haver um equilíbrio ali. Se um diminui, o outro tem que aumentar. Se um aumenta, o outro tem que diminuir. E assim vai. Então ele sai de um P0, vai para o P1, sai de um V0, vai para quanto? Para 3 sobre 2 V0, né? Que ele sofre, aqui ele diz, né? A relação 3 sobre 2 V0. Aqui, então depois que ele faz uma isotérmica daqui para cá, a isotérmica tem o gráfico parecido com isso aqui, né? PVNRT, isso daqui é um gás ideal, então isso daqui é uma constante, então a gente tem pressão K sobre V, então veja que é, por exemplo, um gráfico 1 sobre X, só que deslocado, né? Então fica esse coisinha aqui. Aqui seria uma isobárica, pressão constante, contraindo-se o volume. Então ele fala aqui que é uma contração, né, isobárica, o volume diminui. Então nós temos aqui um processo, um ciclo que segue dessa maneira aqui. E aqui ele diz que é uma como que ele aquecimento a volume constante. Volume constante é isovolumétrica e tem um outro nome, desculpa, eu esqueci o outro. Fui dar uma olhada, isocórica. Então uma isocórica aqui, tá? Isovolumétrica ou isocórica. Ops. Tá bom. Então a gente tem uma isocórica nesse caso aqui, em que ele é aquecido para voltar à sua temperatura inicial. Então ele tem aqui, ó, uma isotérmica a temperatura T0. E aqui a gente tem
um aumento de temperatura nos dois casos. Um aumento de temperatura, né? Porque ele está sendo comprimido a pressão constante, então a temperatura aumenta. E aqui a gente teria, por exemplo, uma isotérmica que passa por T1 aqui, tá vendo? Tá? Então nós teríamos esses casos aqui. Então, o que ele pergunta mesmo? Ele pergunta: calcule o rendimento desse ciclo e novamente o rendimento. Eu estou falando novamente, eu acabei de gravar um vídeo de um outro exercício, mas eu não sei nem se eu vou postar todos ao mesmo tempo, né? Então, quem está vendo também pode não estar vendo em sequência, né? Então, novamente não. O rendimento de uma máquina fica como sendo o trabalho que ela produz em razão com o calor que ela absorveu, tá? Então, por exemplo, ó, nesse caso a pressão está constante, ela não absorve calor, só que ela produz trabalho, né? Nesse caso aqui, ela não absorve calor também, né? Porque você está aumentando a temperatura com pressão. E nesse último aqui você tem um aumento de pressão aumentando a temperatura, absorvendo calor. E aí você vai achar esse calor absorvido total e o trabalho que esse ciclo consegue produzir e fazer essa razão que a gente tem um rendimento. Então, é um processo ideal, a gente tem que o trabalho pode ser dado por essa integral PDV, que é a área, né? Então, veja que aqui a gente tem um trabalho de zero, né? Vou nomear aqui, ó, A, B e C. Então aqui a gente tem um trabalho de começar daqui, né? Começar do início, ele começa do A. Então ele tem um trabalho de A para B, que vai ser dada por essa área aqui. Então vale a relação PV NRT, em que tem uma constante, então a pressão P é NRT sobre V. Então vale a integral de A para B, então de VI para VF. Vamos colocar aqui, na verdade, ó, de V0 para 1.5 V0 de NRT vezes 1V dV. Isso daqui é uma constante, vai para fora da integral, aqui é só uma integração, né? V0, 1.5 V0. 1V dV. Aqui a gente tem um ln de V avaliado nesses pontos. Logo a gente vai ter um nRT de ln. Aqui vejo que ficaria ln de 1.5 V0 menos ln de V0. Usando propriedade de logaritmo, a gente tem ln do quociente entre o final e o inicial. Então daria 1.5, tá? 3 por 2. E aí vocês fazem aí. Isso daqui está relacionado a integração, né? O cálculo. Tem que saber um pouquinho. Então a gente tem que o trabalho. Nesse ponto é esse cara ali. Vamos calcular o trabalho nessa parte aqui de B para C. Veja que é um trabalho negativo, ele teve que o gás teve que gastar energia para comprimir ele, né? Então a gente tem um trabalho de menos essa integral, que é essa área aqui, em que a base é 1,5 menos 1, né? Aqui, ó, 1,5 menos 1, então dá meio de V0 vezes a altura, que seria P1. E aqui o trabalho é nulo, né? Porque não tem variação de volume. Então ele não realizou o trabalho aqui, ele só aumentou a pressão através do calor. O
trabalho de C para zero. Ele aumentou ele aumentou a pressão também com temperatura, né? Não aumentou a pressão comprimindo o gás ou coisa assim. Então ele absorveu o calor aqui para aumentar a sua temperatura. Então não tem trabalho sendo realizado nem por parte do gás, nem sobre o gás, né? Então a gente tem um trabalho total, vou apagar isso aqui já. A gente tem um trabalho total, então trabalho total de nRT 0, T0, de 3 por 2 mais o trabalho nessa parte, que é menos, então é mais menos, né? O trabalho negativo ali. Meio de V0 P1 mais 0. Então esse seria o nosso trabalho total. Só que vale para gás ideal que PV sobre T ele é uma constante. Então em gás vale essa relação. Isso aqui é para qualquer ponto. Qualquer ponto que a gente tomar, isso aqui vai ser verdade. Então a gente pode tomar o ponto P0, V0, T0 e depois ele vai desse ponto aqui, né, para esse cara, em que é P1, 3 sobre 2 V0, T0, né, a temperatura dele também é T0, mas isotérmica. Então, a gente tem P0, V0, P1, V0, 3 por 2. Logo, a gente tem uma relação de P1 com P0, que é 2/3 de P0. Então, a pressão diminui como deveria ser, né? E aí a gente consegue fazer uma pequena troca ali, porque o trabalho total ele é nRT0 T0 ln de 3 por 2 menos meio V0. Olha só, vai cortar aqui, né? Ó. Então fica V0 P0 por 3, tá? Então a gente encontrou o trabalho total que esse gás consegue realizar. Esse aqui seria o trabalho que ele consegue realizar sobre alguma coisa, né? Um trabalho mecânico ali do gás. Agora a gente quer o calor total. Calor total. E para a gente calcular o calor desse... Opa, sem querer. E para a gente calcular o calor, a gente precisa lembrar daquela relação que para gás ideal a gente tem que a variação de energia interna é N CV delta T, tá? Quanto de temperatura que varia. Então, se a temperatura varia, a gente tem uma energia interna ali também variando. E pela primeira lei, delta U mais o trabalho fica sendo calor, tá? Em cada trecho ali, no total. Aí depende, se o trecho é tudo, né? Então fica tudo, trabalho tudo e calor tudo. Então olha só, de A para B a gente tem uma variação de energia zero, né? Porque a variação de temperatura é zero. Então a gente tem que o calor nessa partezinha aqui é o próprio trabalho de A para B. Tá? Vamos pegar aqui. E vamos trocar aqui também. Bom, então calor de A, B. De B para C fica sendo a variação de energia interna, que é CVT1, T1 menos T0, né, a variação, mais menos o trabalho, ficaria mais aqui como T1 menos, então eu calculei esse trabalho não, né, então vamos pegar aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, melhor, né, então menos meio de V0, o
P1 ele era 2 terços de P0. 2 terços de P0, então fica P0 V0 sobre 3. Então aqui seria menos P0 V0 sobre 3, esse seria o calor de B. Vou colocar aqui no cantinho. Calor de B para C. E o calor de C para A gente tem um trabalho zero, então seria o próprio variação de energia naquele ponto, que seria CV de T0 menos T1. Tá? Trabalho é zero, então colocando aqui no cantinho, delta U mais trabalho é igual ao calor. Então o trabalho naquele trecho de C para A é zero, então fica a própria variação de energia, o calor ali, daquele ponto. Só que veja o seguinte, olhando para a equação PV nRT, a gente fica com, se P é constante, tá? Vamos dizer que ele é uma constante e que ele é P1, tá? Vamos usar P1 aqui. Então P1 NR V é o T. Então ficamos com uma constante K, V, T. Se a gente está lidando com variações, então a variação do volume seria dada pela variação da temperatura, tá bom? Olhando para cá, veja que nesse ponto aqui, ó, de B para C, a gente tem uma variação de volume que é negativa. Ele diminui o seu volume, então a variação é negativa. Nesse ponto a gente tem um ΔT menor que zero. A gente está diminuindo a temperatura final é menor que a temperatura é maior que a temperatura inicial, né? Então nós temos T1 menos T0. Isso daqui é menor que zero. Então fica que o T0 era maior, né? Então ele começa a temperatura alta, como deve ser uma máquina, né? E depois diminui a temperatura e depois aumenta, fazendo esse ciclo. Então nesse ponto aqui a gente tem um calor que está sendo cedido. O gás está cedendo calor nessa parte de B para C, tá bom? Como deve ser, né? A máquina térmica tem que operar entre receber e ceder calor ali para estar em conforme com a segunda lei. Então veja que esse calor aqui, nessa parte aqui, é um calor que se a gente calculasse, seria um calor cedido, seria um calor negativo. Só que a eficiência ela é dada pelo trabalho que ele consegue realizar em razão com o calor que ele absorve, não o calor que ele cede, é o calor que ele absorve. A gente está esquentando aquele gás, sei lá, colocando carvão na máquina a vapor, e aquele carvão, aquela energia de calor que vai ser queimada, a água, ou seja lá como a máquina a vapor funciona, né? A água vai absorver aquele calor e realizar um certo tipo de trabalho, né? E esse trabalho, essa eficiência vai ser dado por essa razão e não pelo calor cedido depois, tá? Então a gente desconsidera essa parte aqui que não nos interessa. Então o calor total, eu não sei como que eu coloquei o nome, eu não sei nem se eu fiz já, né? Eu não fiz, tá bom. O que né? Eu coloquei. Então o calor, vamos colocar aqui embaixo. O calor quente ali, o calor absorvido, vou colocar BS, ele vai ser dado pela soma daquelas outras duas partes, que seria esse cara mais esse cara aqui, que de A para B seria esse maluco aqui, né? Então vamos colocar aqui. Novamente a gente teria que resolver esse sistema aqui para encontrar a capacidade térmica molar a volume constante, tá? Para poder usar lá na variação de energia. Mas nesse processo aqui a gente tem que resolver, não é nada muito complexo, só tem que resolver um sisteminha, tá? Eu não vou resolver, daí vocês resolvem aqui, etc. Tá bom? Então a gente chega no calor absorvido desse cara aqui. E aí a gente faz uma razão. O trabalho que a gente tinha calculado, que era nRT0 ln de 3 por 2 menos
V0, P0, 3, dividido por NRT0, de N, 3 por 2, menos meio NRT0. A gente faz essa divisão e tem que resolver. Enquanto eu fui tentar resolver aqui, eu fiquei pensando como que eu faço quociente. Observa aqui que V0, P0 é NR de T0, né? Veja que as condições iniciais, tá? Então, quando a gente for resolver isso aqui, fica 6NR. Vou colocar as constantes aqui de um lado, ó. 3 por 2. É tudo constante, né, meu Deus? 6NR T0 LN de 3 por 2 menos 2NR T0, né? 2NR T0. 6NR T0 LN 3 por 2 menos 3NR T0. Vamos dividir todo mundo por NR T0, olha só. N vai embora, T0, tal. Podemos fazer isso porque todos têm esses termos, né? Senão, não daria. Ficando 6LN de 3 por 2 menos 2. 6LN de 3 por 2 menos 3. Esse quociente vai dar... Vou fazer o cálculo aqui na calculadora. Olha, eu peço desculpa, em algum ponto eu devo ter acabado errando alguma conta algébrica aqui, tá? Então, para ficar mais simples, não precisa tentar deixar certinho, né? Isso daqui, então, é NRT0, né? Lembrando. Vamos só dividir todo mundo aqui, ó, por NRT0. Então, aqui fica... Aqui nós temos 1/3. Tá? E aí a conta se simplifica bem mais. Nós ficamos com Ln de 3 por 2 menos 1/3 dividido por Ln de 3 por 2 menos metade. Novamente, mais um erro. Isso daqui é mais, tá? Peço perdão, novamente. E aqui é mais, tá? Desculpa. Você ficaria com o seguinte. Isso daria aproximadamente, fazendo essas contas aqui, desculpa, novamente eu errei ali na hora de colocar, seria 8% de rendimento, aproximadamente.